Também, né, Muriel, a inflação em junho atingiu 0,7% aqui no Brasil. Os dados foram divulgados agorinha pelo IBGE e é justamente sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central. Muito bom dia para o senhor. Obrigada pela presença aqui no Novo Dia. Muito bom dia. Luiz Fernando, eu queria aproveitar já a sua expertise de décadas, né, de atuação no mercado e trazer um pouquinho da marra, dessa projeção agora da inflação, né, os dados que acabaram de sair do forno, com a PEC dos benefícios passando lá também no Congresso, a expectativa de que não passe da semana que vem realmente. Como é que a gente pode esperar o cenário para o segundo semestre e para 2023? Olha, eu diria, 2 a 3 meses já que nós deixamos, e é sempre assim o processo, tá? Que nós deixamos de ter surpresas negativas, ou seja, de inflação muito mais alta, e passamos a ter surpresas mais positivas, de inflação um pouco mais baixa do que são as expectativas, né? Esse foi o caso da divulgação de hoje. O mercado esperava 0,71 e veio 0,67. É uma inflação não é tão mais baixa, mas, de novo, é um pouco mais baixa. O que está acontecendo é que parece que a inflação agora ela está começando a ir para o caminho que ela precisa ir, dada o que o Banco Central tem feito, etc. Né? Quer dizer, essa PEC ela ajuda bastante a inflação desse ano. Uma parte da PEC, mais toda essa coisa de redução de impostos é permanente, então ajuda esse ano e vai continuar ajudando, quer dizer, ajuda para baixo, mas depois não volta. E uma pequena parte ajuda esse ano e volta o ano que vem. Por isso que alguns economistas reduziram a inflação desse ano, ela estava projetada para perto de 9, agora está em 7 e pouco, e subiram um pouco para o ano que vem. A projeção do mercado está em torno de 5% para o ano que vem. Mas, assim, a notícia boa é que os sinais que estão se acumulando são sinais de que, olha, ela não está surpreendendo para cima, ou seja, está meio fora de controle. Pelo contrário, ela está começando, o seu curso está começando a convergir gradualmente para a meta do Banco Central. Luiz Fernando, um bom dia para você. Para a gente entender melhor como é que funciona, por exemplo, um consumidor que está nos assistindo agora, que não tem ideia da inflação, só sente no bolso mesmo na hora de comprar, gastar com gasolina, gastar com supermercado. Em que momento, na verdade, ele deve sentir que realmente a inflação está baixando, ou isso realmente deve acontecer, ou de forma alguma? Quando que vai ter alguma mudança de forma significativa, em que momento para o consumidor? Olha, para o consumidor, na prática, o que está acontecendo? Com a inflação começando a convergir, ele deixa de perder. Não é que ele está recuperando o que ele perdeu, mas ele deixa de perder. Né? E agora, julho e agosto, provavelmente os índices vão ser de deflação. Mas isso tem a ver com essa coisa dos impostos que caíram. Ou seja, não é porque esses 2 meses vão ser deflação, um número muito baixo, que os outros também serão. Mas vai acabar dando a impressão, a inflação acabou. Não, é que é um efeito forte desses impostos que caíram esses 2 meses. Agora, para o consumidor, o que importa é, então, primeiro, a inflação cedendo, mas segundo, essa atividade mais forte. Porque com a atividade mais forte, a renda tende a crescer e a perder, ou melhor dizendo, reduzir a perda em termos reais que as pessoas tiveram no seu poder de compra. Né? Então, assim, o que a gente não pode é ter a surpresa da inflação para cima, coisa que já está acontecendo, está melhorando isso. E segundo, né, vocês acabaram de reportar da Goldman, subindo as projeções de crescimento para esse ano, isso está acontecendo de maneira generalizada pelos analistas. Então, essa é uma notícia boa. Por quê? Porque isso, no final, traz uma recuperação, esse aumento de crescimento traz uma recuperação da renda das pessoas em termos reais. O que é bom, o que, depois de uma perda durante bastante tempo, é alguma recuperação.
Nós estamos conversando com o Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central, e a Priscila Yazbek também quer participar aqui da nossa conversa. Fala, Pri. Obrigada, Stephanie. Bom dia, Luiz Fernando. Obrigada pela entrevista. Queria te perguntar sobre também a divulgação do Focus, né, que acabou de sair, o que casa com o que muitos economistas têm falado, que é aquela perspectiva de que a inflação vai arrefecer esse ano, até por efeito dessa redução de impostos, mas para o ano que vem a previsão está aumentando justamente por causa do aumento do risco fiscal, também uma previsão aí de que o risco fiscal afete o dólar, afete a inflação enfim, acaba impactando nos preços. A previsão para o ano que vem do IPCA passou de 4,91% para 5,01%. Agora há pouco também, casando os assuntos, a gente falou com o deputado Danilo Forte, relator da PEC dos benefícios, e ele falou, né, que ele acha que a economia deve crescer ainda mais com a PEC, porque deve trazer incentivo, um pouco em linha com o que você falou. Mas como que fica a situação para 2023 com esse aumento do descontrole dos gastos públicos e com essa trajetória aí de piora do fiscal, do lado fiscal aqui do país? Olha, eu tenho uma certa crítica a essa análise de que o fiscal está um horror. Isso não é verdade. Nós ainda não alcançamos sustentabilidade fiscal, mas a verdade é que ano passado e esse ano, de novo, nós vamos ter superávit primário, coisa que a gente não tem desde 2012. Então, não é que está tendo um descontrole fiscal. Aonde está o problema? O problema está que nós não sabemos qual será a política fiscal no próximo governo. Esse é que é o problema, né? E o Lula, que está hoje na frente das pesquisas, ele tem falado coisas muito ruins do ponto de vista fiscal. Então, o receio sobre a situação fiscal do ano que vem é grande. Por quê? Porque justamente um dos candidatos está dizendo coisas que deterioram muito a situação fiscal. Então, na minha leitura, tem as oscilações de mercado, etc., mas quer dizer, eu não acho que essa PEC está fazendo com que a situação fiscal se deteriore. Luiz Fernando, desculpa te interromper, só para colocar mais um elemento aqui na nossa conversa. Por exemplo, o Bradesco, né, foi um dos bancos que divulgou sua expectativa para as contas, né? Nesse ano ele estava prevendo um superávit de 40 bi. Por causa da PEC, eles explicitam isso no relatório, eles já estão prevendo que o superávit caia para 2 bi, com um alerta dizendo que, inclusive, a PEC pode levar a um déficit da economia nesse ano. Também tem a perspectiva de que o primeiro semestre foi muito impactado e impulsionado aí pelo boom de commodities, mas com o arrefecimento da economia no mundo todo, desaceleração da economia global, esse impulso que a gente teve aí por causa de commodities, talvez ele não se sustente para o ano que vem. E aí o que vários economistas que a gente conversa, talvez você tenha escutado isso também com teus pares, eles dizem que a partir do ano que vem, e isso eles não falam sobre transição do governo ou não, eles falam que por causa justamente da ampliação do auxílio, que vai ser ampliado, vai incluir novas pessoas na fila, e por causa de outras questões aí de gastos previstos, a situação que já estava complicada e a previsão de furo do teto de gastos para 2023, ela aumenta ainda mais, inclusive com muitos economistas falando que praticamente acaba o teto de gastos para o ano de 2023. Como que você vê essas previsões, inclusive essa previsão do Bradesco aí de uma piora nas contas fiscais? Tá, vamos lá. Quando você olha o que aconteceu com as commodities agora, é que elas subiram ao longo do primeiro semestre, mas quando você olha o preço de hoje, com exceção do petróleo, as outras commodities todas já estão mais ou menos no preço do final do ano passado. Então, já não tem ganho das commodities esse ano, né? Mas, assim, como os próprios analistas estão ampliando a projeção de crescimento, isso quer dizer mais arrecadação e não menos arrecadação, né? É verdade que essa PEC, ela reduz o superávit primário, sim, mas ela não gera uma situação de explosão fiscal. Mas ela reduz, sim. O que, para mim, de novo, não é bom. Quer dizer, o bom seria que o Brasil tivesse um superávit maior para ter realmente uma situação de sustentabilidade fiscal. Mas, assim, diante do que aconteceu, esse aumento geral de inflação, o mundo inteiro está fazendo coisas desse tipo, não é só o Brasil. A maioria dos países tem feito coisas desse tipo, de alguma maneira reduzir, mitigar esse problema enorme da inflação, tá? Então, eu não acho que o Brasil esteja fazendo de uma maneira diferente.
é uma coisa assim, de novo, inusitada, o que está acontecendo, uma guerra que tem um impacto tão grande, etc. e tal. O teto de gastos, ele realmente ficou muito fragilizado, né? Não sei nem se dá para a gente dizer muito que a gente tem um teto que segura de maneira importante. Eu acho que ele está fragilizado demais. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai ter que ter um arcabouço, pensando no médio e longo prazo, novo. Pode até ser restabelecer o teto direito, ou um novo arcabouço. Volto a dizer que a grande questão é que a gente tem uma enorme dúvida de que arcabouço vai ser esse, né? E hoje, quem está na frente nas pesquisas está dizendo que não quer saber do teto de gasto, pelo contrário, que temos que gastar mais. Então, assim, a dúvida, a meu ver, é muito mais essa. Se a gente tivesse, olha, vai ter um aumento de gastos agora por conta dessa PEC, mas nós, dentro do arcabouço, um arcabouço razoável, nós vamos restabelecer ao longo do tempo a trajetória da dívida PIB gradualmente para baixo, isso não seria um problema. Agora, como você tem dúvida para frente, qualquer coisa que você faça agora gera esse mal-estar. Nós conversamos com Luiz Fernando Figueiredo, ele que é ex-diretor do Banco Central. Obrigada, Luiz, pela participação aqui na CNN mais uma vez. Eu que agradeço. Tudo de bom. Obrigada, bom dia.